Continuando o assunto vírus e viroses, na nossa última aula eu comentei sobre o vírus que parasita as bactérias. E esse vírus tem um formato complexo. Ele apresenta, olha só, cápsula, apresenta uma cauda e apresenta fibras, nessa cauda que vai ajudar a sua fixação na célula hospedeira, que é a célula bacteriana. Muito bem. E ele apresenta o material genético, que é o DNA. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que injetar esse DNA pela cauda. Então a cauda vai funcionar como se fosse uma injeção. A cápsula não entra na bactéria, fica por fora da bactéria e ele injeta o DNA. Então nós podemos, colocar uma sequência, O que vai acontecer nessa multiplicação do vírus bacteriófago dentro da bactéria? Essa multiplicação do vírus dentro de uma célula, qualquer que seja ela, quando o vírus se multiplica, quando o vírus se reproduz dentro de uma célula, nós falamos em replicação. Então eu quero comentar com vocês agora a replicação viral. Replicação viral. O que seria essa replicação viral? A multiplicação do vírus dentro da bactéria. Lembrando que ele tem como objetivo usar o ribossomo e fazer com que a célula produza vírus, E depois é claro que a célula vai acabar, rompendo e liberando esses vírus. Quais são as etapas então? Como é que eu posso dividir as etapas, da replicação viral? Vou usar o bacteriófago como exemplo. Vamos usar esse vírus que parasita bactéria. Primeiro, a primeira etapa, gente, seria o vírus aderir à bactéria. Então, obviamente, essa primeira etapa recebe o nome de adesão. É a ligação do vírus, ele adere, ele gruda na membrana da bactéria. Então, a primeira etapa seria adesão. O que é a adesão? A adesão é a ligação do vírus com a membrana da célula. Então, seria a ligação, ligação do vírus, seria a ligação do vírus, com a membrana da célula. Isso seria o fenômeno da adesão, com a membrana da célula hospedeira. Beleza, gente? Olha só agora, O que vai acontecer? Agora que o vírus se aderiu à membrana da célula, ele precisa injetar o seu material genético. Como eu já falei, o bacteriófago é um vírus que ele não entra na bactéria, mas ele injeta o seu DNA. Ele usa aquela cauda como se fosse uma agulha para injetar o DNA. Essa etapa, então, recebe o nome de penetração. Penetração. O que seria a penetração? Seria injetar, o vírus injeta o seu material genético. No caso, estou usando como exemplo o bacteriófago, então seria a injeção, injetar o DNA. Então seria a injetar, vamos colocar assim, injetar o material genético. Seria você empurrar o material genético para dentro da célula. O material genético, material genético viral, o que é isso? Material genético do vírus, material genético viral para dentro da célula. Para dentro da célula. Então, você vai injetar, o vírus, gente, vai injetar o material genético para dentro da célula. Olha só. Primeira, então, etapa da replicação viral, a adesão. O vírus se ligou à membrana da célula. Segunda etapa da replicação viral, penetração. No caso, estou usando como exemplo, bacteriófago, Ele não vai entrar na célula, mas ele vai injetar o seu material genético na célula. Segunda etapa, penetração. Muito bem. Agora, nós teremos a terceira etapa da replicação viral. Vai acontecer a maturação. O que é a maturação? Gente, olha, número 3 seria a maturação. A maturação é o seguinte, maturação seria a multiplicação do DNA viral, quer dizer, a multiplicação
né, do material genético do vírus dentro da célula e a produção de cápsulas virais, cápsulas de proteína. Perceberam? Então agora ele está forçando a célula a produzir material viral. A célula está produzindo, a célula para, né, o seu metabolismo próprio, quer dizer, para a produção daquilo que é interessante para ela, para trabalhar para o vírus. Então, o vírus vai utilizando matéria-prima da célula e vai produzindo DNA viral, vai produzindo proteína viral, então começa uma produção de moléculas virais. Isso seria maturação. Duas possibilidades, gente. Essa maturação pode ocorrer imediatamente. O vírus começa a produzir material viral, produzir moléculas virais, né? A maturação ocorre imediatamente, aí a célula vai, né, produzindo vírus até que chega um momento que ela estoura, morre e libera os vírus para o meio. Primeira possibilidade, né? Uma segunda possibilidade seria o seguinte, né? O vírus não começa a sua maturação imediatamente. Ele injeta o seu material viral, né, o seu material genético viral, ele injeta na bactéria, por exemplo, né, e esse material genético viral fica ali ligado, né, no material genético da bactéria, se liga ali e fica paradinho, fica ali adormecido, né? Aí, como eu falei na aula anterior, a bactéria vai se multiplicando, 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 como se nada tivesse acontecido, vai carregando o DNA viral, vai carregando o material genético do vírus, né? Ela vai se multiplicando, vai carregando, até que esse material genético viral começa a produzir, né, DNA viral, começa a produzir proteína viral, começa a produzir matéria do vírus e começa a produção de vírus dentro de cada bactéria e elas estouram e liberam centenas de milhares de vírus ao meio ambiente. Qual seria a vantagem, então, do vírus deixar o seu material genético quietinho dentro da bactéria? É esperar que a bactéria se multiplique para que a infestação seja maior ainda. Porque assim, né, várias bactérias agora vão carregar o DNA viral e vão produzir mais vírus. Seria interessante. Então, olha só, se, né, o material genético do vírus, né, começar a produção, né, de DNA viral, de proteína viral imediatamente, você chama o ciclo de lítico, né? O que seria um ciclo lítico? Vamos colocar aqui, ó, ciclo lítico. No ciclo lítico, a maturação, né? A maturação ocorre imediatamente, né? Ó, ocorre imediatamente. E o que seria essa maturação? Imediatamente, né? O que seria maturação? Produção, ó, seria a produção de moléculas virais, produção de DNA, de proteína, né, de moléculas virais. Então, primeira possibilidade, né, ciclo lítico, se ocorrer a produção imediata, né, de moléculas virais, eu falo que o ciclo é lítico, é sinal que a bactéria vai morrer logo, né, porque terá a produção rápida de vírus dentro dela. Segunda possibilidade, se o material genético do vírus que entrou na bactéria fica ligadinho ali com, né, o material genético bacteriano e fica quietinho, esperando a bactéria se multiplicar, depois, mais para frente, esse material genético resolve entrar em atividade e produzir vírus, aí você chama de ciclo lisogênico. Então nós temos segunda possibilidade, gente, ó, o ciclo lisogênico. Qual que é a diferença, gente? Não ocorre, né, a maturação imediata. Tá vendo? Olha só. Não ocorre, ó, ocorre maturação imediata. Não ocorre maturação imediata, né? O que significa isso? Que o material genético do vírus fica quietinho ali dentro da bactéria e a bactéria vai se multiplicando como se nada tivesse acontecido, tá? Não ocorre não ocorre maturação imediata, tá vendo? Ó, a bactéria se reproduz normalmente. A bactéria se reproduz normalmente, mas tem um detalhe importante, né?
A bactéria se reproduz normalmente, só que ela está carregando o material genético do vírus. Vai chegar o momento que esse material genético vai entrar em atividade e vai ocorrer a produção de vírus. De uma forma ou de outra, vai causar prejuízo na bactéria. A diferença é que no ciclo lítico, né, a maturação é imediata e começa já a produção de vírus. Agora, no ciclo lisogênico, né, a maturação vai ocorrer mais para frente. Primeiro a bactéria vai se multiplicar normalmente e mais para frente ocorre a maturação, né? Aí teremos várias bactérias carregando o material genético viral e vamos ter uma produção muito maior de vírus. Seria interessante para o vírus isso, tá vendo? Muito bem, gente. Agora, a última etapa, então, seria a etapa número 4, que seria a montagem. Ó, montagem. Essa montagem, né, o nome está avisando, é a montagem do vírus. O que significa isso? A cápsula está pronta, a cápsula de proteína está pronta, incorpora o material genético e você monta, é uma linha de montagem. Agora você monta o vírus. Então essa montagem, quer dizer, vai construir o vírus usando a cápsula pronta, usando o DNA ou o RNA pronto, junta o material genético na cápsula e você tem o vírus pronto. Então, a montagem seria, o nome está avisando, montar o vírus. É a incorporação do material genético pela cápsula. É a montagem do vírus. Então, essa etapa aqui seria a incorporação do material genético que foi fabricado dentro da célula, o material genético viral, o material genético viral, quer dizer, o material genético produzido pela maturação, né? Incorporação do material genético viral pela cápsula. E a cápsula, né, foi produzida pela etapa de maturação. Então, se o ciclo for lítico, essa montagem é imediata, porque o vírus começou a maturação e já tem a montagem, já produz o vírus, rompe a bactéria, saem os vírus da célula, né? Agora, se o ciclo for lisogênico, não, né? Então, a maturação ela vai demorar mais, né? Porque a bactéria vai se reproduzir. Quando começar a maturação, lá para frente, quando ocorrer a maturação, aí finaliza com a montagem também. Aí ocorre a montagem dos vírus, rompe a bactéria e os vírus saem para contaminar novas bactérias, né? Lembrando que eu usei aqui as etapas, né, usando o bacteriófago como exemplo, que é o vírus que parasita bactérias. Então, olha só, né, na montagem, incorporação do material genético viral pela cápsula. E no final das contas vai ocorrer a lise, né? Lise significa romper, quebrar, né? Vai romper a bactéria, vai romper a célula, né? E vai liberar o vírus para o ambiente. Só repassando, então, o que nós temos? Etapas, né? As etapas de replicação viral. As etapas da multiplicação dos vírus dentro da bactéria. Eu usei como exemplo o bacteriófago, né? Nós temos, primeiro, a adesão, que é a ligação do vírus à célula, à membrana da célula. Depois nós temos a penetração do material genético na célula. Normalmente, no caso bacteriófago, né, a cápsula não entra. Aí depois a maturação, né, que seria a construção de moléculas virais. Só que a maturação pode ocorrer imediatamente, aí o ciclo é lítico, pode demorar, né? O material genético do vírus fica adormecido lá na bactéria, por exemplo. Aí você fala de ciclo lisogênico, mas no final das contas vai ocorrer a montagem, né? O que é a montagem? A construção do vírus. Então, a cápsula vai incorporar o material genético, teremos o vírus pronto agora, né? E vai, normalmente, né, no caso da bactéria, vai romper a bactéria e vai sair para o meio ambiente, ok? Muito bem, então nós vimos as principais características dos vírus, lembrando que não se trata vírus com remédio, antibiótico, por exemplo, porque antibiótico serve para matar bactéria, matar aquilo que tem célula. Vírus não tem célula. Como é que o antibiótico age? O antibiótico ele vai parar o metabolismo celular. Se vírus não tem metabolismo, então não funciona antibiótico, né? São poucos medicamentos eficazes para matar vírus. Então, contamos com o quê? Contamos, então, com o seu próprio sistema de defesa,
e para você ter um sistema de defesa legal, você tem que ter saudável, né? Claro que estresse excessivo, né? Problemas nutricionais, né? Pode levar, né? Falta de sono, você não dorme bem, né? Tudo que leva a uma vida muito sedentária, tudo isso pode levar a uma baixa defesa imunitária, uma baixa defesa, né, imunológica. Isso favorece a multiplicação viral. Então você pode cair doente. Então ter uma vida saudável é fundamental para você evitar doenças virais. Mas é claro que, além disso, né, além de você ser saudável, tentar manter uma vida saudável para evitar doenças virais, existem as vacinas. E o Brasil tem uma cartela de vacinação gigante para as crianças, né? E para adulto também, né? Então nós temos vacina para quase todas as doenças causadas por vírus. E doença causada por vírus nós chamamos de viroses, ok? Muito bem. Então, vamos colocar aqui primeiro uma diferença fundamental. Essa diferença, né, seria tanto para vacina para vírus quanto para vacina para bactéria. Vacina é uma forma de forçar o seu corpo a produzir anticorpos. Então é chamado imunização. Então quando você fala em vacina, né, ó, vamos colocar aqui, ó, quando você fala em vacina, a vacina seria um processo de imunização. Vai forçar você a produzir anticorpos. Só que não é um processo natural. Você não pegou a doença. Você recebeu o vírus ou a bactéria morto na vacina. O seu corpo acha que você pegou a doença. Então ele começa a produzir anticorpos. Mas como foi fabricado em laboratório, a vacina foi fabricada em laboratório, então você fala que é uma imunização artificial. Então a vacina é uma imunização artificial. Então qual seria a imunização natural? Pegar a doença, né? Só que não é legal. Porque você pode morrer da doença, ter sequelas dessa doença. Então é claro que a vacinação, ela força você a produzir anticorpos, ficar protegido sem ter que pegar a doença. Então nós falamos em imunização artificial. Duas possibilidades, gente. Nós temos vacina, né, chamada atenuada. A vacina atenuada seria o vírus ou a bactéria vivo, só que fraquinho, né? Então, a enfermeira injeta em você a vacina, o seu corpo acha que aquele vírus ou aquela bactéria, né, estão ali com capacidade legal de infestação, né? Então te protege como se você tivesse pegado o vírus e a bactéria forte. Só que, na verdade, é um vírus e bactéria fraquinho, né? Então, seria, ó, atenuada, seria o vírus, ó, vírus ou bactéria, né? Vírus ou bactérias, né? Enfraquecidos. Beleza? E nós temos uma outra possibilidade ainda, né? Seria a vacina inativada. A atenuada e a vacina inativada. O que é a vacina inativada? São pedaços do vírus ou da bactéria. São fragmentos, pedaços, olha, fragmentos, né, dos vírus e bactérias. Perceberam uma coisa? Mesmo que se você injetar pedaço da bactéria, mesmo que você injete pedaço do vírus, né, funciona. Porque o nosso sistema imunológico acredita que aquilo lá é de bactéria realmente dentro de você e começa a te proteger. Começa a produzir anticorpos. Então, mesmo você recebendo, né, fragmentos de vírus ou fragmentos de bactérias, você também poderá ficar imunizado, né? Não é necessário que você receba necessariamente, né, o vírus vivo. Mas tem algum problema, né, da vacina ser atenuada? Tem um problema só, gente, né? No caso da vacina atenuada, como os vírus estão vivos, né, ó, porém enfraquecidos, mas estão vivos, o problema é que se você estiver muito debilitado, se você estiver muito fraco, né, que nós falamos, né, imunodeprimido, por exemplo, você está muito fraco, você teve alguma doença, né, que gerou, né, sequelas, você está muito enfraquecido, ou um idoso, ou uma criança muito fraca por qualquer motivo, né?
não é recomendável que você tome a vacina com vírus ou bactérias atenuados, porque pode ser que seu corpo não dê conta de matar esse vírus, essa bactéria, mesmo eles estando enfraquecidos. Então pode ser que você caia doente, né? É raro que isso aconteça, né? Mas é claro que a recomendação é que você não receba nenhum tipo de vacina com vírus ou bactérias enfraquecidos, caso você não esteja plenamente saudável, caso você não esteja com o seu sistema imunológico legal. Porque se você tiver imunodeprimido, pode ser, né, que esse vírus ou bactéria entre em atividade, né, e você caia doente. Agora, se a vacina for de vírus inativado, vírus inativado, não teremos problema. Por quê? Porque o vírus está morto, né? É pedaço dele, é pedaço da bactéria, então não teremos problemas. Na próxima aula, eu vou passar para vocês o nome das principais viroses, né? Vamos pegar umas viroses importantes para o ser humano e vamos colocar também o seguinte: quais dessas viroses têm vacina e quais não têm vacina.